Shabbat Shalom e Baruch Hashem, louvado seja aquele que com seu amor infinito, sua graça sem fim, ele transcreveu e ele anunciou a todos aqueles que desejam, a todos aqueles que aceitam, a todos aqueles que querem e que buscam. Ele disse, Zahor et Yom HaShabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E é por causa disso, do amor por essa palavra, que nós sabemos que é eterna e não muda, por amor àquele que transcreveu e pronunciou e anunciou a todos aqueles que desejam, que nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Olhamos para fora e vemos que a nuvem parou e por causa disso nós estamos aqui sentados e prontos para ouvir aquilo que o Eterno tem para nos ensinar em mais um Shabat, em mais um dia santo do Eterno, esse dia que é uma delícia, esse dia que a nossa alma almeja e conta nos dedos para que chegue e nós possamos nos reunir e nós possamos ouvir mais do Eterno. Porque por mais que nós possamos usar toda a nossa vida estudando sobre a palavra do Eterno, lendo as mesmas palavras, nós todos os dias, das mesmas palavras, temos um prato novo, um alimento novo para nos alimentarmos e enchermos a nossa alma para começarmos mais uma semana cheios e fortes na presença do Todo-Poderoso. Mais uma vez eu estou aqui muito feliz por poder voltar. Eu estava com visita, por isso vocês não estavam me vendo aqui. Eu estava me dedicando a elas, mas elas já voltaram ao Brasil e por isso eu estou aqui muito feliz, porque quando nós conhecemos ao Eterno, quando nós amamos a sua palavra, quando nós vivemos pela sua palavra, nós não nos apartamos dela, mas o nosso coração, ele sente desejo em anunciar e o nosso prazer é esse, anunciar as maravilhas do Eterno. Então nós sentimos falta não apenas de viver, mas de falar, de pronunciar, de se expressar com a mão, com o braço, com o corpo, com a boca. E isso é uma felicidade muito grande ao meu coração. O Eterno, ele é maravilhoso e nós não conseguimos nos apartar dele. Por quê? Porque ele é tudo que o nosso ser deseja. Ele está em nós e nós estamos nele. E o Eterno, na sua palavra, ele nos mostra o seu amor, a sua dedicação, a sua sabedoria com o ser humano. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Teshuvá Total, mais uma vez, para trazermos, pela graça do Eterno, mais uma porção, mais um alimento para a nossa alma, para que assim a gente possa nos encher. E sem demoras, vamos lá iniciar, porque essa porção, na verdade, nós teremos o privilégio de começar um novo livro, né? E já vamos lá para a gente começar começando. Na verdade, começar desde o início, né? Porque, pela graça do Eterno, essa semana, esse Shabat santo, esse dia santo, maravilhoso, delicioso, que o Eterno nos deu, nós, nesse frio, gente, aqui tá frio, viu? Vocês não estão vendo não, mas eu tô embaixo de cobertas. O Max está aqui do lado, todo encolhidinho. É tanto frio que ele nem se mexe. E olha que ele é peludo. E mesmo com todo esse frio, o nosso ser tá cheio de alegria, porque nós estamos nesse dia santo, né? E além desse dia santo, da felicidade que esse dia nos traz, nós temos a alegria de começar mais um livro. Exatamente.
mais um livro da Torá. Olha a oportunidade que nós temos, gente, de conhecer, de conhecimento, de procurar e de encontrar aquilo que o Eterno tem para nós. Deixa eu ir mais para cá para vocês talvez me ouvirem melhor. Eu espero que esteja tudo bem com o som. Faz tempo que eu não uso os programas aqui, então eu espero que tudo dê certo. Então, gente, nós vamos começar essa semana Shemot, nomes. Mas por que esse livro se chama Nomes, Shemot? Bom, de cara a gente vai ver que esse livro já vai começar nos reafirmando os nomes das 12 tribos, né? Das 12 tribos do povo de Israel. Esse livro também vai nos revelar o nome, né, daquele que foi escolhido pelo Eterno, ou melhor, daqueles, porque não foi apenas um, daqueles que foram escolhidos pelo Eterno para serem pastores do povo de Israel. Esse livro também vai nos mostrar os nomes dos estágios, de alguns estágios, e também de figuras importantes, como por exemplo, Jetro, né? Jethro, seja lá como ele é chamado, são 7 nomes. O sogro de Moshe. Mas, para mim, na minha opinião, esse livro foi escolhido por nomes, porque acima de todos os nomes que nós conheceremos, que nós ouviremos pela primeira vez, vem o nome. Nós começaremos a conhecer. Na verdade, aqueles que não conhecem, conhecerão pela primeira vez. Aqueles que conhecem, reafirmarão. E conhecerão e verão o nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes. Nesse livro, nós veremos o nome daquele que ninguém pode ter controle sobre ele. Podem até tentar, podem até querer usar o nome dele, mas ninguém tem controle sobre o nome desse, que tem o nome acima de todos os nomes. O nome daquele que é, daquele que foi, daquele que sempre será. Erie, Axé, Erie. O nome que está em nós e que nós estamos nele. O grande nome que, apesar de conhecermos as letras, nós não conhecemos a pronúncia de tão grande que ele é. Nós temos as letras, a escrita, mas não sabemos o som. O nome daquele que pode ser chamado apenas com C. Você não precisa, para que eu atenda, você tem que dizer, Kessia, eu atendo. Ele não. Apenas com o teu ser, apenas com a tua vontade, apenas com o teu desejo. O dono desse nome, ele atende. Porque ele é aquele que não se limita à pronúncia de um nome. Porque ele é aquele que não se prende apenas ao nome. Ele não se prende ao nome, ele é o nome. Ele é, ele foi, ele sempre será. Independente de qualquer ação, independente de qualquer coisa, ele é. Nada muda esse fato. Ele é. E na minha humilde opinião, esse livro, que é tão maravilhoso, nós faremos um pequeno esboço dele, que é um livro que nos leva ao conhecimento daquilo que o coração do dono desse nome deseja, daqueles que ele
escreveu dentro deles o seu nome e que eles são o nome do Eterno. Na minha humilde opinião, Shemot vem por causa do nome do Eterno. O nome que é acima de todos os nomes. O nome que suporta todos os nomes. O nome do Eterno. Em português, eu espero, gente, sabe, eu posso confessar a vocês que ao preparar esses slides para trazer para vocês, para mim foi ardia dentro de mim, sabe? Então, eu espero que o Eterno me dê capacidade, principalmente, eu oro a Ele para que eu não me emocione tanto, para que eu consiga, porque eu sou muito emotiva, sabe? Os meus sentimentos são expressos o tempo inteiro, eu não consigo. Mas eu espero que o Eterno me dê essa capacidade de trazer a vocês, de conseguir trazer a vocês tudo aquilo que eu consegui perceber nessa porção tão maravilhosa, nesse livro que é um presente que não tem nada nesse mundo de valioso que possa ultrapassar o valor desse livro. Não existe nada mais valioso do que a palavra do Eterno, do que esse livro que nos trouxe o conhecimento escrito daquilo que o Eterno gostaria do ser humano, né? Em português, esse livro ele é chamado de Êxodos. Por quê? Por causa da saída do povo do Egito, né? E também essa palavra Êxodos, ela vem da junção de duas palavras em grego, né? Que é ek, que significa movimento de saída, e rodos, ou odos, que quer dizer caminho. Sendo assim, significa, em português, né? Caminho de saída, que se refere à saída do povo hebreu do Egito, né? Mas nós que estudamos a Torá, através do original, nós sabemos que esse livro ele é chamado de Shemot, nomes. Na minha opinião, é chamado de nomes porque é nesse livro que o Eterno revela ao ser humano o nome acima de todos os nomes, né? Na minha humilde opinião. E também, como a gente vai ver, né, durante todo o livro, nós vamos conhecer nomes, né? E esse livro é maravilhoso, gente, porque ele vai nos mostrar, ele vai começar, ele vai iniciar. Eu posso fazer um pequeno esboço aqui para vocês, né? Eu gosto de... Me apaixonei por fazer resumos. Então, ele vai nos mostrar, ele vai iniciar do capítulo 1 até o verso 22, ele vai iniciar nos mostrando o povo de Israel sendo escravizado no Egito, né? O Eterno escolhendo Moshe. E, na verdade, no meio dessa escravidão, né, desse início, né, de tornar o povo escravo, mas não apenas escravo, porque você pode se tornar escravo e não ser oprimido. O povo de Israel, ele foi feito escravo, mas além de ter sido feito escravo, ele foi oprimido. Ele não era apenas escravo, ele era um escravo oprimido. E no meio dessa opressão, esse povo ele se multiplica, e no meio dessa múltipla, né, deles multiplicarem-se, nasce um homem chamado Moshe. E esse homem, nesse livro, ele vai nos mostrar que ele foi escolhido, né? O Eterno o escolhe. O Eterno também vai mandar do capítulo 5 ao 7, Moshe até Faraó. E aí também nesse livro nós vamos ver as 10 pragas, nós vamos ver Peça, nós vamos ver aí em si, né, o êxodo do povo de Israel saindo do Egito, né?
Cruzando o mar de juncos, nós vamos ver isso também. A queixa do povo no deserto. O povo chegando ao Sinai e finalmente as 10 palavras sendo divulgadas, sendo pronunciadas, sendo escritas para nós, né, pelo Eterno. A divulgação dos ensinos do Todo-Poderoso, nós vamos ver isso do capítulo 29 do capítulo 19 a 24. As instruções do tabernáculo, a quebra da lei, a construção do tabernáculo, tudo isso nós vamos ver nesse livro. E como vocês estão vendo aqui, olha, deixa eu colocar aqui a canetinha. Aqui. Essa pintura, na verdade, né? Se você vai a Israel, você tem a chance de comprar. Eu comprei, mas a minha, se eu não me engano, é das 10 palavras, se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Eu comprei essa pintura das 10 palavras e eu tenho lá no meu quarto, na cabeceira da minha cama, para quando eu me deitar, eu olhar para elas e poder contemplar, né? Saber que a fidelidade do Eterno está sobre mim. Quando eu me levanto, eu olho para ela e vejo o amor do Eterno para aquele dia, né? E essas 10 palavras foram dadas neste livro. Então, quando você vai a Israel, você tem a oportunidade de comprar. Eles pintaram todas as porções, né? E esse daqui é a pintura da porção de Shemot. Você vê que o artista ele fez o resumo, né, de todo o livro, como eu fiz agora, nessa pintura. E ela é muito, muito boa. Tov Meod, como nós falamos em hebraico. Bom, e com essa pequena introdução, agora eu vou falar para você. Abra o seu coração para que o Eterno venha falar contigo, como ele fala comigo, como ele falará comigo, como ele vai falar com todos nós. Abra o teu coração, prepare os teus ouvidos para que todas as palavras que entrarem nos teus ouvidos, ela possa penetrar no teu coração e fazer parte da sua vida. Que todo esse livro, ele possa estar escrito não apenas em letras, mas no teu coração. E possa ser vivido por ti, para que todas as pessoas que te vê possam olhar a ti e ver as 10 palavras transcritas, né? Como está no meu quarto, com esse mesmo desenho que vocês estão vendo aqui, mas das 10 palavras. Então, prepara o teu coração, abre o teu coração, né? Aguça os teus sentidos para que você possa ouvir, para que você possa experimentar e saber o quanto ele é bom. O quanto o Eterno é bom para o ser humano. E quando nós tomamos conhecimento dessa bondade, desse amor que existe no Todo-Poderoso, nós não conseguimos nos afastar dele. Por quê? Porque nós aprendemos a amá-lo. Nós aprendemos a desejá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E quanto mais nós conhecemos a sua palavra, o seu desejo, os seus desígnios para a nossa vida, mais nós queremos, mais nós buscamos, mais nós desejamos. E o desejo do meu coração é que você possa abrir o seu coração para você se tornar dessa forma, desejoso da palavra do Eterno. Vamos lá, gente, começar? Vamos começar? Já começou? Eu tô com um pequeno problema, gente. O programa que a gente usa, ele tá travando para mim e eu não sei porquê. Às vezes ele trava, eu tenho que fazer muito esforço aqui e isso me tira a concentração. Espero que o Eterno me abençoe que isso não aconteça hoje. Eu escolhi como título desse nosso vídeo, né? Desse nosso momento,
os oprimidos que se multiplicam, e nós saberemos o porquê, né? Porque o povo do Eterno, quanto mais ele é oprimido, mais ele se multiplica. Bom, pela primeira vez eu quero tentar ler em hebraico, como hoje é Shabat, a gente tem tempo, né? Eu quero tentar, tá bom, gente? Eu não vou prometer, perdoem-me pela pronúncia, como eu falei para vocês desde o início. Eu aprendi hebraico não para ensinar o hebraico, então eu não me atentei em aprender a pronúncia, mas eu aprendi o hebraico para conhecer mais sobre a palavra do Eterno. Então, talvez a minha pronúncia não seja tão boa, mas vamos lá, né? Vamos lá vamos tentar. Porque se o Eterno abre uma porta, nós não podemos fechar. Quem sabe essa porta aberta aqui, deixa eu botar mais luz para me ver, seja uma forma de eu aprender mais, né? Para estar aqui e nós aprendermos juntos. Vamos lá. Aprender com o Eterno. Vamos lá. Ve'ele shemot bnei Israel Habaim Mitzrayim et Yaakov Ish uveto Baú. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Yaakov. Cada homem veio com a sua casa. Que homens são esses? Travou. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. Esses foram os nomes dos homens, né, que entraram em Israel. A gente vê que no início ele segue falando o nome corretamente, né, pela ordem de nascimento, e depois ele dá uma misturada aqui. Mas, pelo que a gente vê, talvez ele siga a ordem pelas mães, né? Depois vem pelas servas, e aí vai para Binyamin, que é a mãe, que é filho da esposa, né? E aí ele segue com a filha da serva. E fazendo jus ao nome do livro, o Eterno ele começa falando o nome das 12 tribos de Israel. E no verso 5, se passar aqui, a gente vai ver, vamos ler aqui, tentar ler aqui, né? Vaihi kol nefesh yotze irech Yaakov shivim nefesh veiosef hayam Mitzrayim. Ou seja, e foram as almas que saíram e foram com Jacó, 70 almas. E Yosef já estava no Egito. O Eterno vai falar sobre as 12 tribos de Israel que vai entrar no Egito. Mas o Eterno vai fazer questão de falar aqui que foram com Yaakov 70 almas. Nós sabemos, gente, que nas escrituras 70, o número 70, ele representa as nações, ou seja, desce ao Egito as 12 tribos de Israel, e com as 12 tribos de Israel também as 70 nações, as nações, na verdade. Por quê? Porque a gente pode dizer isso, né? Eu acho. Todas as nações, elas estão imersas, né, no sistema do Egito, no sistema de Nimrod, né, que é representado agora pelo Egito. Então, as 12 tribos, elas descem para o Egito, e junto com ela a representação das nações. E junto com o povo de Israel que entrou no Egito, essas nações saem
do Egito também. Mas para quê, gente? Bom, a resposta para isso está aqui, ó, codificada. A partir da palavra Shemot, está codificada. Você vai contar de 50 em 50 letras. Você vai conhecer o nome da herança do povo de Israel e de todas as nações. Porque assim como o povo de Israel que entrou no Egito e com ele 70 almas representando as nações, o povo de Israel vai sair com várias nações junto com eles. Para quê, gente? Para quê? Eles estão indo, eles irão em direção ao Sinai para receber o nome que o Eterno revelará agora, ó. A partir de Shemot, 50 em 50, o Tav, o Vav, o Resh e no capítulo 6, o Re, formando assim a palavra da nossa herança. Torá. O povo de Israel vai ao Egito e se tornará escravo, né? A esperança das nações se tornará escravo. Por quê? Por que a esperança das nações? Porque é deles que vem a Torá. Foi para eles que o Eterno entregou. E a partir deles, a Torá, ela se expande para essas nações. A partir deles vem a esperança para nós. Nós conhecemos a palavra e a vontade do Eterno. A partir deles vem a nossa salvação. Por quê? Porque Yeshua, ele vem dos hebreus. Ele é judeu. Ele veio deles. A nossa esperança, a Torá, a nossa salvação vem dos judeus. E nesse livro nós veremos que o Eterno, ele vai tirar o seu povo como um forte do Egito. Vai levar ao Sinai e a eles entregar esse nome que ele nos revela aqui, ó. A partir de Shemot. O nome que ele revela, o nome da nossa herança, o nome daquilo que nós devemos viver por. O nome daquilo que nós devemos procurar muito mais do que todos os tesouros do mundo. O nome daquilo que nós devemos desejar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, buscar com toda a nossa força a Torá do Eterno. Nós devemos viver por ela. O Eterno entregará não apenas para Israel. Israel é aquele que terá a responsabilidade de carregar, não é? Nos seus ombros até, a responsabilidade de carregar e dar para as nações essa herança. Nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque a partir desse povo que foi escravizado, que foi oprimido, nós conheceremos, por causa do amor do Eterno, a sua palavra, a sua Torá. Mas assim, gente, como quando o povo de Israel entra no Egito, as 12 tribos representadas aqui, no verso 2 até o verso 4, e as 70 almas representando as nações, eles entraram no Egito, da mesma forma eles sairão do Egito. E da mesma forma chegarão ao Sinai, e eles todos ouvirão da boca do Eterno. E eles todos verão escritos pelo dedo do Todo-Poderoso. Você quer essa herança? Que foi revelada a nós aqui, codificado nesses versos. Você quer essa herança? Pois pegue. Ou melhor, usufrua, ou melhor, viva, pois ela pertence à humanidade. Ela é a herança
de todos aqueles que querem. E não é à toa, gente, que é de 50 em 50. O povo de Israel chegou ao Sinai e após 50 dias, contando de Pêssar, ele recebe essa herança. É por isso que nós contamos, para que nós nunca venhamos a esquecer que a nossa herança foi dada ao povo de Israel e chegou até a nós 50 dias após Pêssar. Essa herança que o Eterno, ele entrega, ele escreve, ele fala, ele ensina ao povo de Israel para que eles cresçam. Mas a forma do povo de Israel crer nessa palavra não era apenas ouvir ou ler, ouvir aquilo que o Eterno falou, ou ler aquilo que o Eterno escreveu, mas a maneira que o povo mostrava que creu nessa palavra era viver por essa palavra. Era com obras mostrar a sua crença. Obedecendo assim, vivendo assim, de acordo com aquilo que o Eterno ensinou. O Eterno é maravilhoso, gente. E em tudo ele tem um intento. Porque a obediência a essas palavras que foram entregues nos faz participar da aliança que ele fez com nosso pai Abraão. E mais, gente, o povo de Israel mostrava, como que fala? Fugiu agora da minha... ai, meu pai, fugiu. As pessoas viam, como fugiu a palavra, eu vou tentar explicar. As pessoas viam que o povo de Israel era diferente, que o povo de Israel pertencia a um Deus todo-poderoso por causa de quê? Por causa da maneira que eles viviam, pelos seus atos, pelas suas obras. Era assim que o povo de Israel se tornou separado e diferenciado dos outros povos. Por quê? Porque eles viviam de acordo com aquilo que o alto existente que se revela os ensinou. Então eram as obras do povo de Israel que demonstrava que o povo de Israel era povo do Eterno. Agora eu pergunto para você, será que hoje é diferente? O alto existente que se revela, será que ele mudou? Mudou a sua palavra, a sua aliança, os seus atos, a sua misericórdia? Será que o Eterno mudou? Será que hoje, para nós nos tornarmos povo do Eterno, não teria que ser da mesma forma? Nós obedecemos. Nós obedecendo e demonstrando através dos nossos atos a nossa obediência. Fazendo assim com que nós pertençamos a essa aliança que o Eterno fez com Abraão, nos tornando assim povos do Eterno, participantes dessa aliança. Será que o Eterno mudou? Porque é isso que nós ouvimos, que nós não precisamos mais disso. Mas o Eterno não muda, ele é eterno, ele permanece para sempre. A sua palavra não muda, ela é eterna, ela permanece para sempre, gente. E nós veremos isso. Vamos continuar, porque senão... A Kessia tá com vontade, não tá não, gente? Tava com saudade, realmente, eu tava. Vayamot Yosef, Vehol Verhav, Vehol Hador Hahu. Yosef morreu, bem como todos os seus irmãos e toda a sua geração. E agora se cumprirá o que o Eterno falou a Abraão, que seus descendentes seriam muitos e seriam peregrinos em terra alheia e seriam oprimidos. Mas o Eterno
os libertaria quando a iniquidade dos povos que viviam na terra que o Eterno prometeu chegasse ao topo. Ah, se passasse. O Vine Israel Paru Vaishretsu Vairpu Vaiatsmu Bimot Meod Vitamali Haaretz Otam. Os descendentes de Israel foram férteis, aumentaram muito em número, multiplicaram-se e cresceram poderosamente. A terra encheu-se deles. A promessa do Eterno se cumpre, né? Aliás, começa a se cumprir, porque esse é apenas o início de o povo se tornar grande, né? Então, subiu um rei novo no Egito que não conhecia Yosef. Vayakam melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Ai, como eu queria que passasse quando eu apertasse aqui. Então, aqui no verso 8, antes da gente passar para o verso 9, sobe um rei no Egito, um faraó, que ele não conhece Israel. Que faraó é esse, gente? Bem, eu realmente não sei. Eu não gosto de chegar e bater o martelo quando tem dúvidas, quando tem mais de uma opção de escolha. Muitos dizem que é Ramsés II, né? Incluindo os muçulmanos. Eles acreditam nisso porque no Alcorão, né, fala isso, que era Ramsés o faraó. Muitos acreditam que era Amoses, né? Mas na verdade, gente, não se sabe com 100% de certeza, né? Mas o que nós temos certeza é que ele não conhecia Yosef e, consequentemente, ele não conhecia tudo que Yosef fez pelo Egito, né? Muitos acreditam que na época de Yosef, o faraó que estava sendo rei naquela época, ele não era egípcio, né? Mas por isso que ele aceitou Yosef. E agora, nesse momento, essa dinastia de não egípcios, ela cai com um faraó egípcio 100%, e por causa disso, ele já não conhece mais Yosef, ele não reconhece também aquilo que Yosef fez, por mais que ele conhecesse a história, por mais que ele conhecesse todos os feitos de Yosef. Então, existe toda essa discussão, né, de quem seria e quem não seria esse faraó. Na verdade, eu acho que ninguém tem 100% de certeza de quem ele seria. Se era Ramsés, se era Amoses, né? Mas o que importa é o que fala a Escritura, né? O que fala a Torá. E ela fala que esse faraó, ele realmente não conhecia Yosef e não reconheceu tudo aquilo que Yosef fez, porque já que Yosef, ele havia comprado tudo para faraó. Então, tudo pertencia ao faraó nesse momento. E esse homem que não conheceu Yosef, ele não reconhece isso. E ele olha para o seu povo, né? E diz: vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Então, ele não estava apenas preocupado com o número de Israel, mas ele se preocupou com o poder de Israel, né?
Ele olhou para Israel e ele viu que o povo, aos olhos dele, havia tornado-se poderoso pelo seu número. Mas, gente, sabe o que eu vejo assim? Muitas vezes nós não conseguimos entender o modo de agir do Eterno, né? Sabe o que eu começo a ver nesses versos, nesses primeiros versos aqui? Eu começo a ver o mover do Todo-Poderoso. Por quê? O Eterno, ele fez uma aliança com Abraão, certo? E ele disse a Abraão que os seus descendentes iriam para uma terra, né? Seriam oprimidos naquela terra, se tornariam peregrinos, mas que o Eterno, ele traria o povo de volta. Mas, veja bem, vocês acham que Israel, sendo grande, e se o rei olha para eles e os vê poderosos, isso significa que eles eram grandes e, sendo descendente de Yosef, né, tendo tido todos os benefícios que a presença de Yosef trouxe a eles no Egito, isso nos indica que eles não estavam mal no Egito, certo? Você não ia olhar para o povo de Israel no Egito e dizer, não está nada bem para eles, não aqui nesse momento. E o povo de Israel não está nada bem. Sim, talvez, como a gente vai ver, né, mais na frente, eles já tinham essa ideia de voltar para a sua promessa, né? Mas, nesse momento, a gente vê que o povo de Israel se tornou numeroso e à vista de Faraó poderoso. Então, isso vai trazer medo para Faraó. E ao invés de ele pensar assim, não, esse povo, ele é grande, ele é numeroso e ele é poderoso por causa do seu número. E ele já vive no Egito, né? Ele vive aqui no Egito, então eu vou me unir a eles, nós vamos formar uma aliança e eu vou continuar poderoso. Por quê? Porque eu tenho números, né? Porque eu tenho esse povo que na vista do Faraó é poderoso. Mas o que Faraó ele vai pensar, né? Ele vai fazer totalmente o contrário disso, né? Mas, sabe, o que eu vejo aqui é a ação do Eterno. Porque ao contrário de o rei olhar para o povo de Israel e ver no povo de Israel uma segurança por causa do número e do poder que ele vê em Israel, ele vê uma ameaça, né? E eu sei que isso é a mão poderosa do Eterno agindo para que o seu povo saia do Egito. É momento. E eu tenho certeza que se o Eterno não agisse dessa forma, o povo de Israel não sairia tão cedo do Egito. Sabe por quê? Porque, como diz o nosso amado Moré Marcos Felipe, o ser humano não muda. Eu vou te fazer só uma pergunta. Você mudaria de um lugar que você é próspero, que você está se dando bem, que você está bem? Você se mudaria? Pois é. A resposta é com você. Eu não mudaria. Se eu estou num lugar que eu estou sendo próspero, eu jamais vou mudar para outro lugar. Para quê e por quê, né? Seria burrice. Mas o povo do Eterno tem uma promessa. E uma promessa daquele que cumpre promessas, independente daquilo, da ação do ser humano. E então o Faraó olha, vê o povo poderoso e ele vai falar, venham. Usamos de sabedoria para lidar com esse povo, mas essa sabedoria, ela não é a sabedoria que o Eterno nos dá. Essa sabedoria é a sabedoria da crueldade do ser humano. Porque, gente, o ser humano, quando ele quer ter sabedoria para ser cruel, ele consegue. A gente viu isso no dia 7 de outubro, né?
Infelizmente. Eles continuarão a multiplicar-se. E, em caso de guerra, eles podem aliar-se a nossos inimigos. Ele não pensou assim, ó. Eles vão se aliar a mim e eu vou me tornar mais poderoso. Não. Ele pensou, eles vão se aliar aos nossos inimigos e lutar contra nós. E deixar a terra de uma vez. Isso também nos mostra que talvez o povo tinha esse desejo no coração de deixar a terra, pelas palavras de Faraó, né? Por isso, impuseram-lhe capatazes para oprimi-los com trabalho forçado, e eles construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. É por isso que muitas pessoas acreditam que o faraó do Êxodo foi Ramsés, né? Por causa dessa cidade aqui. Mas isso para mim não seria, no caso, como é que eu vou te falar? Uma batida de martelo para provar isso, né? Pode ter sido ele, mas também pode ter sido outro, né? Ninguém, eu acho que tem certeza 100% disso, não. E essas cidades, né, armazéns, elas foram construídas com o quê, gente? Elas foram construídas com opressão, com trabalho forçado, né, do povo de Israel, que estava sendo oprimido pelo povo do Egito. Mas, como eu vejo, tudo isso é o Eterno agindo para trazer o seu povo de volta. Porque, gente, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, quando eu estava procurando, eu fiquei pensando no povo de Israel. Eu fiquei pensando o porquê que Faraó olha para o povo de Israel dessa forma, né? Não olhando para o povo de Israel como nascidos no Egito, que nasceram, eles já estão há mais de 200 anos aí, né? Então, Faraó ele não olha para esse povo como o povo do Egito, mas como uma ameaça, né? Então, eu fiquei pensando nisso e me pondo no lugar de Israel. O povo de Israel vivia no Egito já há muito tempo. Eles já haviam absorvido a cultura, eles já haviam absorvido o modo de vida, os deuses, né? A língua, né? E eu fiquei pensando, eu moro na Noruega há quase 12 anos, né? Eu tenho muita dificuldade hoje com português. Eu esqueço muito as palavras, é muito difícil para mim chegar aqui e falar com vocês. Eu tenho que escrever bem antes, né? Para que eu não venha esquecer e ficar aqui só gaguejando. Então, e eu tenho só 12 anos aqui. Agora, imagina vocês, pelo menos a segunda, a gente não sabe qual a geração depois de Yosef. Nós sabemos que toda a geração de Yosef, como nós vimos no início, chegou. O que tu quer? Como nós vimos, né, no início, ela morreu, havia se acabado. Mas nós não sabemos que geração é essa, se é logo após a morte de Yosef ou se é mais uma geração. Então, vamos dizer que já se passou uma geração, né? Então, faz muito tempo que eles estão aí. O que tu quer, meu filho? Max me atrapalhando, me tira até a concentração. Olha onde ele tá. Ó. Não pode desgrudar, não, maninho. Então, esse povo já estava lá há muito tempo, gente. Eles já tinham... Vocês acham que o povo de Israel não se casou com os egípcios? Né? Eles não se misturaram? Né? A gente vê em todo o livro de Êxodo, em todo o livro de Shemot, no Êxodo, a gente vê que Israel
ele era mais egípcio do que Israel. A gente vê como Oxé, quando chega lá em Midian, ele não é chamado de israelita, ele é chamado de egípcio. Então, nós vemos que o povo de Israel ele está imerso no Egito, né? Mas o povo do Egito não reconhece Israel como sendo egípcio, né? Mas vê Israel como uma ameaça. E os escraviza, né? E os escraviza. Mas esse povo, ele é mais pela imersão, ele não pelo sangue, pelo chamado, eles são hebreus, mas pela imersão deles no Egito, eles se sentem, eles vivem mais como egípcios do que como hebreu. Mas agora eles estão sendo oprimidos. E enquanto eles não eram oprimidos, eles se sentiam no direito de estar no Egito. Então, ele jamais sairia do Egito. Então, tudo que eu vejo aqui é uma ação do Eterno para que o povo volte, para que o povo volte a ser novamente um hebreu e não um hebreu vestido de egípcio. Como foi Yosef, né? A partir de Yosef, nós começamos a ver que o hebreu ele está vestido de egípcio. Então, para que o hebreu para que o hebreu volte a ser hebreu, ele tem que sair do Egito, ele tem que tirar as vestes do Egito. Mas como é que você vai tirar a camisa de algo que você gosta? Então, para mim, isso daqui é o agir do Eterno, para que o povo hebreu volte a ser povo hebreu. Contudo, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, até que os egípcios, agora já não era mais Faraó, ficaram com medo do povo de Israel. E o engraçado é que, quanto mais eles eram oprimidos, mais o povo de Israel crescia. E não é por causa do povo de Israel estar no Egito vestido de egípcio que o Eterno não estava com eles para cumprir aquilo que ele havia prometido a Abraão. Quanto mais eles se vestiam de egípcios, mais eles continuavam sendo abençoados. Agora, vestidos de escravo dos egípcios, eles eram mais abençoados ainda. Porque o Eterno cumpriria aquilo que ele havia prometido ao seu servo. E esse verso, gente, ele nos ensina algo muito poderoso. Muito poderoso. Sabe por quê? Muitas vezes o ser humano, quando ele chega no caminho de Techuvá, que ele começa a guardar, a praticar, a viver aquilo que o Eterno ensinou, começa a opressão. Porque quando o Egito olha para você, ele não te reconhece como egípcio. Você está vestido de egípcio, mas o Egito, ele conhece que você não é do Egito. Aí você começa a se voltar ao Eterno. Só que aí, quando você se volta ao Eterno, o Egito, ele vai te oprimir. Mas quanto mais o Egito te oprime, mais você cresce. Por quê? Porque você vai procurar conhecimento e sabedoria do Eterno para lidar com todas essas situações. Então, muitas pessoas olham para mim e dizem, depois que eu comecei a praticar a Torá, a minha vida se transformou do vinho para a água. Tudo desabou, tudo acabou. Assim como o povo de Israel. Tudo se tornou... Eles não têm mais as vestes de egípcio. Agora eles estão vestidos de escravos, sendo oprimidos. Mas eles continuam crescendo e se multiplicando de forma tão grande
que até o egípcio, até o povo, agora não é mais o rei, teve medo do povo de Israel. Não desista do caminho de Teshuvá. Não desista da Torá. Não desista. Sim, sim. Quando nós agarramos a Torá, nós entramos no deserto. E o deserto, nós entramos como pessoas livres, porém, nós estamos no deserto, né? E enquanto ainda estamos no Egito, de saída, nós seremos oprimidos, né? Mas tudo aquilo que vem para o mal se transforma em bem. O povo de Israel foi preciso se tornar escravo para voltar a ser povo de Israel, para tirar as vestes do Egito, né? Para tirar essa veste que Yosef, a partir de Yosef, foi posto no povo hebreu. Nós podemos ser oprimidos pelos sistemas de Nimrod, representado agora pelo Egito, né? Mas essa opressão, ela não vem para nossa destruição. Ela vem para o nosso crescimento diante do Todo-Poderoso. Ela vem para nós nos fortalecermos contra esses pilares, né? Ela vem, ele vem para que nós estejamos como Daniel na Babilônia, dentro da Babilônia, mas não misturados, né? Dentro da Babilônia, mas mostrando o rosto do Eterno. Dentro da Babilônia, mas não sujeitos às torres, né? Não misturados com as torres, com os pilares que esse sistema nos traz, representado por Nimrod e agora pelo Egito. Vamos continuar, pessoal, para a gente aprender mais ainda sobre os feitos, as maravilhas do Eterno, né? Verso 13. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israel befarre. E os egípcios escravizaram os filhos de Israel na crueldade. Eles foram cruéis, né? O povo de Israel não era apenas escravos, eles estavam sendo oprimidos, como eu falei no início, com crueldade. E assim, os egípcios tornaram a vida do povo de Israel amarga, com um trabalho árduo, né? Procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho do campo. Em todo esse trabalho duro, não foram misericordiosos com eles. Ou seja, aquele povo numeroso agora estava fazendo para o Egito o trabalho que o Egito não queria fazer. Mas que bom seria se eles estivessem apenas trabalhando, né? Fazendo aquilo que o povo do Egito não queria fazer, que nada. Eles estavam trabalhando, mas oprimidos, né? A vida deles estavam amargas, né? Não era mais prazeroso estar no Egito. Além disso, o rei do Egito disse para as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Shifá e a outra Petuar. Vaiomer Melech Mitzrayim Lami Aledot Haivriot Asher Shem Hahat Shifra Veshem Ha-Shenit Pua. Ou seja, o povo do Egito agora estava oprimindo o povo de Israel com trabalhos forçados, né? Com trabalho árduo.
Mas, além disso, além da opressão que o povo do Egito trouxe ao povo de Israel, agora o rei tem uma bela ideia. Ele vai falar com essas parteiras, né? Shifra e Puá, que significa... Shifra significa claro e Puá, esplêndida. Ele vai trazer uma ordem terrível para essas duas mulheres, né? Mas, gente, essas duas mulheres, elas se tornaram... Elas receberão essa ordem terrível. Mas, na verdade, com essa ordem, elas se tornaram, a gente pode dizer, salvadora, né, dos meninos de Israel. E o Eterno, ele reconhece tanto essas mulheres, que significa claro e esplêndida os seus nomes, né, que são nomes egípcios, mas, na minha opinião, isso não quer dizer que elas são egípcias. Moshe não era egípcio, né? Como eu falei, eu não moro no Brasil, né? Há 12 anos eu moro na Noruega. Eu tenho um filho e ele se chama Bjorn Victor, né? Bjorn, que é urso em norueguês, é um nome totalmente norueguês, é o nome do avô dele. E ele é metade brasileiro e metade norueguês, né? Mas, pelo nome dele ser Bjorn, não significa que ele não é brasileiro. E pelo nome dele ser Bjorn, não significa que ele é norueguês. Ele é metade, entendeu? Então, na minha opinião, como moradora fora, né, do Brasil e de Israel, eu trago uma segunda opinião para você pensar. Essas mulheres poderiam sim ser hebreias, pelo fato de, a gente vai ver a seguir. E essas mulheres, né, elas são os primeiros nomes citados aqui no começo, quando começa, né, esses atos de libertação. Sim, nós ouvimos os nomes dos patriarcas, né, das 12 tribos, mas eles já estão mortos. Eu estou falando do início da libertação do povo de Israel. O nome delas são os primeiros nomes a ser citados, né, no livro de Shemot. Nomes. Vamos lá continuar vendo, né? Vamos continuar. Quando vocês, o faraó falou para elas, né? Quando vocês atenderem as hebreias e as virem dando luz, ele disse, se for menino, matem-no. Mas se for menina, deixem-na viver. Mas olha só o que essas mulheres fizeram, né? À toa que os nomes delas são citados, né? Entretanto, as parteiras eram mulheres, é por isso, pelo esse verso 17 aqui, ó. Vatirena hameialedot et ha-Elohim velo asur kasher diber alchem mele mitzrayim vaterraena et hayeladim. É por causa desse verso e dessa palavra aqui que eu tenho as minhas dúvidas que elas são hebreias. Entretanto, as parteiras eram mulheres tementes a Elohim. É por isso que, na minha humilde opinião, eu acredito que mesmo elas tendo nome egípcios, não significa que elas sejam egípcias. Muitos brasileiros têm nomes do povo de Israel, americano, europeu, mas isso não significa que eles são europeus, né? E por elas ser parteiras das hebreias, né? Isso também quer dizer que elas poderiam ser das hebreias e das egípcias, né? Por
Por isso, não fizeram o que lhes ordenara o rei do Egito e deixaram os meninos vivos. Elas temiam ao Eterno. Não era de costume do povo egípcio temer o Eterno, gente. É por isso que, na minha humilde opinião, é mais uma opção que eu trago para você, né, pensar. Eu acho que elas são do povo hebreu, apesar de terem nomes hebreus. Nome egípcios. Eu acho que elas são, pelo fato de elas temerem a Elohim, ao Eterno, porque o povo do Egito tem panteões de deuses, né? Panteões. Seria uma agulha no palheiro, uma gota no oceano achar alguém que temesse ao Eterno no meio. Mas elas eram tementes ao Eterno. Por isso elas não fizeram o que o rei pediu, que era matar as crianças, né? Os recém-nascidos homens. E aí o rei do Egito chama as parteiras e lhe pergunta: por que vocês procederam dessa forma e deixaram os meninos vivos? Né? Elas não fizeram aquilo que o rei pediu. E olha só o que elas vão falar. Né? As parteiras responderam a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas entram em trabalho de parto e dão à luz antes da parteira chegar. São espertas. Sabedoria é vinda do Eterno. Sabedoria para fazer o bem. Ao contrário de Faraó, que tinha sabedoria para fazer o mal, essas mulheres, né, estavam usando de sabedoria para fazer o bem. Aí olha só o que vai acontecer. Quando você abençoa, você é abençoado, né? Vai eteve Elohim lam mi aledot, vai revi ha'am, vai amatzmu meud. O que aconteceu? Portanto, Elohim fez bem, meod, as parteiras. E o povo continuou a multiplicar-se e a crescer com muita força. Eram oprimidos, eram escravos, tiraram as vestes de Egito, né, dos egípcios. Agora eles não se vestem mais como egípcios, como Yosef, né? Mas agora eles estão vestidos de escravos dentro do Egito, sendo oprimido, tendo agora um faraó que quer porque quer que o seu número não cresça, mas que o seu número diminua, né? Tendo todo o povo do Egito com medo deles. É por isso que eles começam a crescer. É por isso que eu escolhi os oprimidos que multiplicam-se. Porque quanto mais o povo de Israel era oprimido pelo povo do Egito e seu rei, que não era só o rei, mais eles cresciam. Por quê? Porque o plano do Eterno começava a se cumprir. A mão do Eterno começava a agir no povo de Israel, que era vestido de egípcio e agora está vestido de escravo. Ele precisa ser liberto. Todo tipo de opressão eles passarão. E essas mulheres, abençoadas pelo Eterno, não ouvindo ao seu rei, mas temendo ao Eterno, que é o Rei dos Reis, não ouve esse homem. E o povo continua a multiplicar-se. Por quê? Porque o Eterno é maravilhoso. Na verdade, pelo fato das parteiras temerem a Elohim, por isso eu creio que elas são hebreias, ele fez delas fundadoras de família. Vaieriki Yaheu Ha-Meyaledot et Elohim
Vayas lachem batim. Então, pelo fato das parteiras temerem ao Eterno. Olha só, a gente às vezes passa despercebido nisso. Mas eu percebi exatamente agora. Pelo fato de as parteiras temerem a Elohim. Gente, qual é a ação que demonstrou que essas parteiras, elas temiam ao Eterno? Qual foi o fato? Por quê? Porque o que demonstrou que essa parteira, que essas duas parteiras, elas temiam ao Eterno? As suas ações. Exatamente. O que aconteceu? Elas agiram. Elas agiram. O rei chega com elas e pedem para elas fazerem, dão a elas uma ordem que elas descumprem. Por quê? Pelo fato de elas temerem ao Eterno. Então, com as suas obras, cumprindo aquilo que o Eterno ensina de não tirar a vida, elas demonstram que elas temem a Elohim. E por causa disso, o que acontece com elas? O Eterno faz bem a elas. Elas são fundadoras de família. Então, você demonstra que você teme ao Eterno quando você obedece a sua palavra. Com as suas ações, você demonstra que você teme a Elohim. São as suas ações que demonstram isso. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Todo menino nascido, recém-nascido, deve ser jogado no rio, mas deixem as meninas vivas. Então agora esse rei que está disposto a acabar com o povo de Israel, a diminuir o seu número, a escravizar o povo de Israel, né? Eu vejo como ação do Eterno. Ele não apenas deu a ordem a duas mulheres, né, que eram aquelas que traziam o povo ao mundo, digamos assim, mas ele dá essa ordem a todo o seu povo, né? Agora, nós não sabemos se essa ordem foi para todo o povo também jogar os meninos ou se essa ordem foi para apenas o povo egípcio, né? Olhar o povo de Israel e pegar os seus meninos e jogarem no rio, né? Pelo texto, a gente vê que ele deu a ordem a todo o povo, ou o que demonstra que também o povo egípcio estava jogando o seu filho no rio, né? Os seus meninos. Max. Ok. Snart Fadi. Então, gente, mesmo que tenha sido apenas para o povo de Israel, né? O povo ia continuar sendo oprimido. Mesmo que tenha sido para o povo também egípcio, todo o povo estava sendo oprimido. Mas o que ele quer não é acabar com os egípcios, o que ele quer é acabar com o povo de Israel, diminuir o seu número, né? E aí, no meio de toda essa opressão, vem o capítulo 2, nós terminamos o capítulo 1 e entramos no capítulo 2, né? Vem o capítulo 2, e aí, o que está escrito lá? Vamos ler? Vai ele Ishmi Bet Levi, vai Kar et Bat Levi. E foi um homem da casa de Levi e tomou a filha de Levi. E engravidou a mulher e teve um filho. E viu que ele era bom. E escondeu durante 3 luas. Ou seja, ela
engravidou, né? Esse homem tomou essa mulher, a gente vai saber, né? Quem são. Opa, desculpa, bati aqui. Agora eu me perdi também. Vamos lá, começar de novo. Então, esse homem de Levi, que era Amram, ele pega a filha de Levi, que era Yocheved, né? E essa mulher, ela engravida. E ela tem esse filho, que era um menino. E ela olha para esse menino, como toda mãe, ela vê que o menino é bom, é filho dela, gente, pelo amor, né? Qual é a mãe que vai olhar para o menino e dizer, esse não presta? Não. Ela olhou para o menino e, como toda mãe, ela amou, ela se apaixonou, ela viu que ele era tov, que ele era bom, né? E ela guarda esse menino por 3 luas, ou seja, por 3 meses. Sabemos, como estudos anteriores, né, que a gente já viu com os nossos morim, que o número 3 ele está muito presente na vida de Moshe, né? Ele é o terceiro filho, né, dos seus pais. Ele já tinha Aharon, que é o seu irmão mais velho, e Miriam, que é a sua irmã do meio, ele era o terceiro filho, né? E ele nasceu um menino. Na verdade, Miriam, ela era a mais velha. Aharon, o segundo, e isso eu tenho certeza. Moshe é o terceiro, né? E Miriam, ela teve participação, né, na criação dos seus irmãos. Ela era muito presente, como eu era quando eu era criança. Eu também era muito presente na vida dos meus irmãos. Sou a filha mais velha, então eu sempre cuidei dos meus irmãos e sempre amei isso, né? Então eu sei o que é ser irmã mais velha e cuidar dos seus irmãos e amar os seus irmãos, porque tanto que eu amava tanto os meus irmãos que quando a gente mudou de cidade, eu era criança, eu tinha o quê? 12 anos, 10 anos, 12 anos, não lembro agora. Bem pequenininha, raquítica, sempre fui raquítica, agora não, né? Mas sempre fui uma raquítica. E aí o povo olhava para aquela raquíticazinha e pensava que era mãe dos outros. Eles achavam que eu era mãe dos meus irmãos. Por quê? Porque eu só vivia com eles, né? Apesar de ser uma criança, 12 anos ainda, né? Mas o povo achava que eu era mãe deles. E eu vejo Miriam da mesma forma, cuidando dos seus irmãos, e o povo olhando para ela e achando até que ela era mãe deles, portanto que ela cuidava deles, né? E essa mulher, ela engravida, ela tem o seu filho e ela esconde por 3 meses, mas 3 meses, gente, não dá mais para esconder o bebê, né? O bebê, ele já começa a chorar mais, geralmente os primeiros meses a criança, a maioria, né? Não sei agora, porque tudo muda. Ela é muito quietinha, ela é muito mais quietinha, né? Então, depois dos 3 meses, a criança ela já tá maiorzinha, então ela já se mexe mais, ela já faz mais, né, barulho e já não estava mais dando para esconder. Verso 3. Não podendo mais escondê-lo, porque o menino já estava maior, né? Já estava mais solto. Pegou uma cesta de papiro, cobriu-a com argila e alcatrão, deitou nela o filho e colocou entre os juncos da margem do Nilo. A criança está com 3 meses, ela não pode mais esconder. O que essa mulher faz? Com a sabedoria para o bem, né? Ela pega a criança, faz um cesto de papiro, né? De junco, e ela cobre com argila esse junco, né? E ela coloca esse menino dentro e ela coloca aquela criança entre as margens e o junco, né? Entre os juncos, na verdade, da margem do Rio Nilo. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco imagens, né?
desse tipo de junco para a gente tentar entender um pouquinho mais. E a mãe pega a irmã, ela posiciona e posicionou-se sua irmã, né, à distância, para saber o que será feito dele, da criança. Ela coloca a argila no cesto de junco. Para quê? Eu penso que ela colocou essa argila dentro do cesto, não fora. Porque se ela colocar fora, essa argila ela vai fazer com que a água infiltre, né? E aí esse cesto ele vai ficar pesado e afundar. Então, para mim, ela passou por dentro do cesto um pouco de argila para que a água não penetrasse e o cesto afundasse, né? E então ela coloca entre os juncos e nós vamos saber o porquê que foi entre os juncos, né? E aí a sua irmã vai e ela fica à distância para saber o que acontece com o seu irmãozinho. Irmã essa que cuidava do seu irmão e amava o seu irmão. Aqui está a palavra junco. Aqui, ó. Palavra junco. Basuf. E aqui também nós vamos ver a palavra junco, que é rassuf, né? E desceu a filha do faraó para banhar-se sobre o Nilo. E suas moças andavam sobre a mão do Nilo, ou seja, a margem do Nilo. E viu a cesta entre os juncos. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. E enviou a ama e ela pegou. Bom, agora nós vamos tentar entender com imagens essa parte aqui. Eu trouxe para vocês. Isso aqui é um junco, né? É o papiro lá do Egito. Mas, na verdade, o junco, ele existe vários tipos deles, né? Eu até trouxe para vocês já aqui no Yom HaKippurim, se vocês lembram, né? Que o Eterno, ele compara o ser humano com o junco, que não se curva diante dele, né? Então, tanto que a mãe de Moshe, ela não deixa, na minha opinião, ela coloca, tem a cesta de junco, e ela cobre essa cesta por dentro com a argila, que é o barro, né? Então, o seu filho, ele tá dentro do junco, mas em cima da argila, na minha opinião, né? Então, ele não tem contato com o junco, ele tá no barro, na argila e no rio, né? Entre os juncos mais protegido. Então, esse é o junco. O junco, ele nasce em água doce, né? Nas margens, como é que fala? Ai, meu Deus. Brejo. Em brejo, ele gosta de água. Então, com esse papiro, se pode fazer o papel, famosíssimo, né? E eles pegam as lascas dele, né? E podem fazer muitas outras coisas, como, por exemplo, o cesto, né? Artesanato, né? Mas ele é muito conhecido e famoso por causa do papiro. Mas olha só, gente. Aqui está, nessa foto que eu trouxe agora. Isso aqui, inclusive, eu procurei e segundo é lá no Egito, né? Aqui estão os juncos, tá vendo? Ele está dentro do rio, né? Do rio Nilo. Então, o que ela fez? Ela pega o seu filho e ela coloca aqui entre os juncos. Mas por que entre os juncos? Bom, acreditava-se no Egito, se bem que... Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um minutinho. Pronto, era só para me ver algo aqui, mas realmente tá amanhã, não hoje. Geralmente, o povo do Egito, eles sabiam, na verdade, que o crocodilo, o jacaré, ele não gosta de junco. E a mãe de Moshe, ela faz a cesta de junco, sabendo que o crocodilo não
não gosta de junco. E ela passa também alcatrão, sabendo que o cheiro do alcatrão, se tivesse algum crocodilo que gostasse talvez do junco, mas ele não ia gostar do alcatrão. Mas por que que a filha de Faraó, ela estava se banhando à margem do rio, né? Ela estava andando na margem do rio, perto dos juncos, porque eles acreditavam que os crocodilos e também hipopótamo que tinha nessa época, tanto crocodilo como hipopótamo, eles não gostavam do junco. Por quê que eles não gostavam do junco? Olha isso aqui, gente. É bem difícil entrar num lugar assim, né? Não até pro jacaré. Aqui também nessa foto, você vê? É bem difícil. Olha só, penetrar isso daqui. E Joquebede, ela sabia disso. Então, ela deixa o seu filho aqui, protegendo ele também dos jacarés. E, na boa, eu tenho certeza que, como uma mulher sábia, ela sabia que a filha de Faraó se banhava naquele lugar. Não é à toa que ela está ali. Por quê? O povo de Israel não morava perto de palácio, né? Então, por que ela jogou o filho dela lá perto da onde a filha de Faraó? Perto não, aonde eu acho que ela colocou lá, sabendo que a filha de Faraó poderia salvar. Tanto que Miriam ficou lá olhando ver o que ia acontecer, né? Então, ela sabia que essa mulher viria ali e o Eterno, com seu agir, agiu também para que naquele exato momento aquela mulher fosse e no meio daqueles juncos, né, dos juncos, ela pudesse ver esse cesto. Aqui tá mais uma foto, ó, esse aqui também é de lá, né, um homem tirando o junco da margem, porque é usado para muitas coisas, né, inclusive artesanato, papel. Mas existe junco só no Egito? Claro que não. Aqui na Noruega tem junco, né, papiro. Essa foto aqui foi eu que tirei, gente. Eu que tirei, não lá no Egito. Essa foto aqui eu tirei lá na Alemanha, quando eu fui no verão visitar. Isso aqui é um lago, vocês estão vendo a água aqui, ó. E dentro do lago tem essa imensidão de junco, de papiro, na margem do lago. Impenetrante. Ninguém consegue entrar nisso aqui de tão junto que eles são, né? E... só um minuto, gente. Só um minutinho. Perdão. A Axel queria falar comigo, mas já voltei. Então, essa foto aqui foi eu mesma que tirei, lá na Alemanha, no lago de água doce, né? Muito bonito, por sinal. E vocês veem aqui, papiro. Junco, é o mesmo papiro, tá bom? E vamos lá, tem mais aqui. Tem uma coisinha aqui para vocês. Olha só, acreditem ou não, esse cesto aqui, ele tem mais de 3.200 anos. Ele é datado com mais de 3.200 anos, né? Então, encontraram-se naquelas regiões esses cestos muito bem preservados. Tem mais um aqui, ó. Ó. Então, provavelmente, não estou dizendo que poderia ser assim, que era assim, mas provavelmente era bem parecido com esse aqui, né? Com esse aqui ou com esse aqui, tá vendo? Talvez com esse primeiro aqui, que ele era mais alto, né? Então, era mais ou menos assim que era o cesto, né? Que ela colocou o seu filho dentro para salvá-lo. Mas vamos continuar agora, né? Com tudo isso que a gente tá vendo aqui e pensando, né? Botando a nossa cabeça para pensar. Então, a filha de Faraó, ela desce para se banhar, né? E as suas servas estão lá com ela. E aí, ela vê aquele cesto, ela pede para as suas servas irem buscar. E aí ela abre esse cesto e ela vê ali
ela viu a criança ali e estava o rapaz chorando. É assim que está em hebraico, né? Ou seja, aquela criança, ela estava chorando como se fosse um rapaz. Talvez seja por isso que a mãe dele já não conseguia mais esconder ele, né? E ela teve pena dele e disse: esta é uma criança dos hebreus. Por que será que ela falou isso? Bom, as crianças estavam sendo jogadas no rio, mas as crianças hebreias, elas têm um sinal de aliança no seu corpo, bem fácil de ser identificado, né? Então, talvez ela tenha visto a circuncisão e visto que ele era uma criança dos hebreus, ou apenas os filhos de Israel estavam sendo jogados. Ou ela identificou pelos traços, né? A gente consegue muitas vezes identificar pelos traços um povo, né? Eu estou trazendo para vocês mais de uma opção para que vocês possam escolhê-la, né? Porque é assim que a gente coloca a nossa mente para pensar, para trabalhar, digamos assim, né? Vamos continuar. E aí, a irmã, que é bem presente na vida de Moshe e do seu irmão, sempre estão os três, né? E disse a irmã dele para a filha de Faraó. Veja bem, esse cesto estava entre os juncos, ele não estava no meio do rio, ele estava entre os juncos, ele não estava baixando no rio. E aí o pessoal, como a gente vê, né, em muitos filmes, o pessoal, aí as moças lá viram aquela cesta baixando. Olha o que é aquilo, vamos lá buscar. Claro que não, era um rio cheio de crocodilo e um rio cheio de hipopótamo. Vai que era a cabeça de um crocodilo ou hipopótamo baixando ali, eles jamais iam pegar. O cesto estava dentro dos juncos, entre os juncos, né? E com certeza ouviram-se os choros. E aí, essa irmã que estava ali vigiando, né? O seu irmão, sabendo, tentando, querendo saber o que aconteceria com ele, ela, destemida, sem medo algum, ela vai até essa filha do faraó, né? Essa princesa. E aí ela fala com ela: vou e chamarei para você uma mulher que amamente dentre as hebreias, e ela amamentará para você a criança. Eu gosto muito de ler me colocando dentro da história. E dessa vez eu fui para a história como Miriam. Tipo, a princesa vê o cesto e diz: olha, deve ser alguma criança que está chorando, como um rapaz, né? E aí Miriam, que estava lá perto, né, fingindo que estava passando algo assim, ela já vem para perto também. É mesmo, entendeu? E aí quando pegam, ela já tá ali no meio e ela fala com essa mulher, né? E ela fala para ela: se você quiser, eu vou chamar, ela não disse nem se você quiser, eu vou e chamarei para você uma mulher que amamente, né? Com certeza havia muitas mulheres que, por engravidarem, ter que jogar o seu filho, tinha leite, né? E não tinha quem amamentasse. Então, dentre as hebreias, e ela amamentará para você. E olha só, ela fala aqui, ó, dentre as hebreias. Por quê? Porque a mulher, a princesa, ela viu que era uma criança hebreia. Então, ela diz: eu vou chamar uma mãe dentre as hebreias e ela amamentará para você, né? E disse para ela, a filha do faraó: vá. E foi a jovem virgem, né? Pode ser, ela era jovem e virgem, é assim que está escrito em hebraico. Você pode ser jovem, mas você pode não ser virgem. Assim como você pode ser virgem, mas não pode ser jovem. Eu mesmo conheço uma pessoa que ela tem 60 e poucos e ela é virgem, mas
não é jovem, né? E tem várias jovens que é virgem e jovem. E chamou a mãe da criança, né? Ela foi, tudo planejado, vai lá e chama a própria mãe, né? A própria mãe, que, imagina só, gente, bora se colocar agora no lugar da mãe de Moshe. Essa mãe, ela tá sendo obrigada, ela não tá jogando a sua filha porque ela quer. Tanto que ela arma todo esse plano para tentar salvar o seu filho, certo? Então imagina só, o pensamento dela é: eu não sei o que vai acontecer com meu filho, mas eu fiz tudo que estava nas minhas mãos para que isso acontecesse. A mãe de Moshe não é aquela mulher que aceita as circunstâncias, que aceita o que está acontecendo e não age. Não. Ela viu as circunstâncias, o problema diante dela, e ela fez tudo que estava nas mãos dela para que aquilo não tivesse um fim horrível, o fim que era para ter. Ela queria, com todo o seu ser, com todas as suas obras demonstrando isso, salvar o seu filho. Mas ela não sabe disso, né? Ela não sabe que com os seus atos ela vai poder salvar o seu filho. Tanto que Miriam, ela fica ali, olhando para ver o que vai acontecer com o seu filho. Vocês acham que ela ia deixar ele morrer? Eu não acho. Ela estava por força, né? Cumprindo aquilo que o rei designou para o povo. Por força, por violência, por crueldade. Mas ela agiu com todas as suas forças para fazer com que o seu filho continuasse vivo. E o Eterno, que olha os corações, que sonda os corações, ele conhece todas as coisas. Ele poderia de imediato pegar Aharon, que estava vivo, e fazer dele o pastor de Israel. Mas ele vai salvar Moshe, né? O mesmo rio que mataria Moshe serviu para a salvação de Moshe. O junco, que representa aquele que não se dobra diante do Eterno, serviu para salvar esse menino, que se tornará, amanhã nós veremos isso, o escolhido do Eterno, para salvar o povo de Israel. E essa mãe que com toda a sua força, com toda a sua vontade, fez tudo que estava diante das suas mãos, no seu poder de fazer, ela fez. Ela não ficou parada. Ela apenas não acatou a lei, né? E jogou o menino com poucos dias, ou nem sequer o menino nasceu, não quero nem ver ele, vai logo lá jogar. Não. Ela amou a criança. Tudo que ela queria era salvar o seu filho. E o Eterno sabia disso. E o Eterno agiu. Ele leva a filha de Faraó. E aquele que assinou a morte de Moshe é o que vai salvar Moshe. Por quê? Porque a filha de Faraó vê ele, né? A filha de Faraó salva ele. Mas Faraó mesmo poderia dizer: não, você não vai fazer isso. Então o Eterno, ele vai usar aquele que designou a morte de Moshe para salvar Moshe e permitir a sua vida. Mostrando para Faraó que a vida está na mão do Eterno. E ele vai mostrar a Faraó isso depois. Faraó, ele como é que eu vou falar? Perdi a palavra agora. Ele determina a morte de todos os filhos homens de Israel. Mas o Eterno mostrará a ele que o poder da vida está nas suas mãos, levando todos os primogênitos do Egito. Faraó, ele quer matar todos os homens de Israel, mas o Eterno faz com que ele salve a vida daquele que salvará a vida de todos.
Esse é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá vida aos mortos, aquele que traz à existência o que nunca existiu, aquele que abre porta onde nem porta tem. Ele salva Moshe no mesmo lugar que seria a morte de Moshe. E cumpre o desejo do coração da mãe dele, olha só, e disse para ela, a filha do faraó: leve esta criança e amamente-o para mim, e eu darei para o salário. E a mulher pegou a criança e o amamentou. Ou seja, essa mulher que agiu com todas as suas forças para que o seu filho não morresse. E o Eterno, vendo todo o seu esforço e amor de mãe, dor de mãe, imagina só, ele salva essa criança que se tornará a salvação de todos os outros. Mas não apenas isso, ele dá o prazer dessa mãe em ter o seu filho de volta para amamentá-lo, sabendo que ele não morreria. E mais ainda, sendo paga para fazer isso. É só o Eterno que pode fazer uma coisa dessa, meus queridos. E cresceu a criança e o levou para a filha do faraó, e foi para ela por filho, e chamou seu nome Moshe, tirado, pois das águas foi tirado. E eu posso dizer, da morte ele foi tirado. Essa mulher não sabia que ele foi tirado da morte, né? Ele não foi apenas tirado das águas, mas ele foi salvo da morte, desse destino que todos os filhos de Israel teriam que ter, né? Determinado pelo pai, né? Ou não sei, dessa mulher, né? Então, aquele que traria morte foi quem trouxe vida a Moshe. Ele foi tirado da morte para vida. E por mais, gente, que o Egito determine a morte do povo de Deus, o povo de Deus está sob promessas do Eterno. O povo de Deus só se multiplica. O povo de Deus não morre. Ele é tirado da morte para a vida. E a água, ela tem essa representação de vida, né? De vida. Então, o Eterno, ele tira Moshe das águas e leva para a vida. E não apenas isso, ele leva ele para dentro do palácio, daquele que queria a morte dele. Agora, pensem comigo. Aquele homem que tinha medo do povo de Israel estava levando alguém do povo de Israel para dentro da sua casa, com grande chance de ser o seu sucessor. Ou seja, o plano dele estava indo pelo ralo, né? Porque ele estava levando um hebreu para ser o seu sucessor, já que ele não tinha sucessor. Muitos acreditam que o filho desse faraó havia morrido afogado, e por isso ele deu esse decreto de todos os filhos dos egípcios morrerem afogados, e também o filho dos hebreus, né? Mas isso é apenas não tem nada, tipo assim, né? São apenas, digamos, histórias, né? Mas aquele em quem ele tinha medo estava, né, ali dentro da sua casa. Seria criado, né, com os seus, né? E esse é Moshe, que será criado, né, dentro do palácio de Faraó, vestido como egípcio. O povo todo estava lá, vestido como escravo, mas se multiplicando,
porque a opressão do povo de Israel fez com que eles se multiplicassem. Mas um filho de Israel, mais uma vez, assim como Yosef, estava dentro do palácio, vestido de egípcio. Mas o Eterno não permitirá que tudo se repita mais uma vez. Por quê? Porque é hora do povo hebreu voltar a se vestir como povo hebreu. Porque é hora do povo hebreu voltar a ser povo hebreu. Tirar as vestes do Egito. E assim nós terminamos hoje esse maravilhoso, né? Essa maravilhosa leitura da palavra do Eterno. E eu convido você para amanhã a gente tá junto mais uma vez. E amanhã, o vídeo de manhã é um dos que eu mais amei em preparar. Assim, foi algo incrível. Eu convido a você a participar com a gente amanhã, tá bom? Vamos lá. Vamos lá pronunciar Abrahá, a bênção. E daqui a pouquinho, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou chamar o nosso querido Raimerson para cantar e aí a gente volta para citar, beleza? Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichonika Isa Adonai panav Elecha וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך, יאר אדוני פניו אליך ויחוניקה Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Maravilha! Então vamos lá pronunciar a bênção, né? E, gente, sempre lembrem, por mais que o Egito venha nos oprimir, o Eterno sempre estará conosco para nos fazer multiplicar na sua presença. Por mais que o Egito determine a nossa morte, o Eterno sempre nos tira para a vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno Adonai levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade que vem do Eterno. Beshem, Yeshua HaMashiach, o seu ungido. Porque pelos méritos dele, nós estamos aqui. Que o Eterno abençoe vocês com um Shabat cheio de muita shalom e que, se ele permitir, amanhã nós estaremos mais uma vez juntos aqui, tá? Então não perca amanhã, que eu amei demais fazer os slides para o vídeo de amanhã, tá bom? Então nós nos vemos amanhã. E aproveitem o seu Shabat. Eu não quero prolongar muito esse vídeo para que você tenha tempo com a sua família, tá bom? Vamos nos alegrar, vamos dançar, vamos festejar, porque é o quê, gente? É Shabat! É Shabat, vamos lá!
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. E vamos de música, por quê? Porque nós temos que nos alegrar hoje. ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים ולבונה לרגלך מבטה מההתחלה ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים הבנות בלילה הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה שחר הומה יונה ראשך מעלה לליל החל הבוקר שושנה הכתפן מולי לילה והבנים הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה זמר של אהבה זמר של אהבה